Olá! A adoção de projetos didáticos na educação vem se tornando cada vez mais comum nas instituições de ensino brasileiras e também em todo o mundo. Isso porque, em relação às formas mais tradicionais, expositivas, a aprendizagem baseada em projetos é ativa, colaborativa e, convenhamos, mais divertida. O ambiente escolar vira palco de investigação, debate, criação e reflexão. E a atuação dos educadores fica mais conectada com a realidade dos estudantes, o que melhora o envolvimento com as atividades. Já identificamos casos aplicados a todas as idades, desde o ensino fundamental 1 até o superior. E também com objetivos de aprendizagem bem diversificados. Por exemplo, abordar o currículo como matemática ou história, temas transversais como cidadania e educação financeira, aprimoramento de habilidades do século XXI, como pensamento crítico e comunicação verbal e escrita, e até mesmo para o desenvolvimento socioemocional, exercitando a consciência e o autocontrole, que, aliás, são fundamentais para o exercício pleno da cidadania, não é mesmo? Nosso time preparou alguns depoimentos bem legais de pessoas envolvidas com projetos na educação. Bora assistir para fazer um aquecimento? A aprendizagem por projeto é uma criança, um jovem, pense em uma coisa que quer muito realizar. Seja por necessidade, porque na minha rua não tem rua asfaltada. Ou porque eu estou muito afim de realizar algo. Nossa, eu sempre quis ir para um parque aquático. E pode ser qualquer coisa, né? Porque quando a gente está falando de aprendizado é um negócio muito amplo, que não é só as disciplinas, matemática, português, de forma segmentada, né? Aliás, é muito interessante pensar quando que surgiu essa segmentação e por que surgiu essa segmentação, qual o objetivo de segmentar o ser humano em quadradinhos, cubinhos. Mas o projeto a gente escolhe uma coisa, a gente pensa em um sonho, a gente procura pessoas para realizar esse sonho com a gente, e a partir daí a gente começa a pensar o que a gente precisa para realizar esse sonho. Então, e aí, quando a gente fala do que a gente precisa, a gente está falando desde dinheiro, desde material, desde pessoas com conhecimento, desde espaço, desde, enfim, livros, tudo entra. E aí que surge a interdisciplinaridade, né? Esse é o caso, né? O projeto que eu estou mediando agora, as crianças conseguiram R$80 mil para viajar para Tamera, que é uma comunidade em Portugal. Eles estudaram parte geográfica, entenderam melhor o que é a Europa, onde fica a própria Tamera dentro de Portugal, que não é uma comunidade portuguesa. Então, o que é essa cultura alemã, por quê, né? Estudaram orçamento, matemática, foram estudar história, entender essa relação Brasil-Portugal, foram estudar paz, sustentabilidade, porque a comunidade é baseada nisso. E agora, daqui a pouco, a gente vai começar a pintar uns troncos, se tudo der certo, porque a gente ganhou de doação uns brinquedos sustentáveis, a gente está fazendo um estudo indígena africano de qual padrão pintar. Então, assim, os projetos eles trazem tudo de alguma forma. Como já foi, né? Escola, período industrial, né? Fragmentou tudo, mas a gente já teve ensinos que não tratam o ser humano como uma caixinha única. De uma forma, às vezes, divertida, isso traz um aprendizado, de uma forma diferente. Então, não só giz e lousa, então não só a questão do giz e da lousa, para trazer o aprendizado. Então, quando eles colocam a mão na massa para fazer alguma coisa, mas não colocar uma mão na massa sem sentido. Então, eu vou fazer uma coisa divertida, mas trazendo algo prazeroso para ele, mas também que traz um conteúdo, né? Então, o que eu estou aprendendo com isso? Então, acho que a aprendizagem por projetos, essa é a importância. Então, é legal, mas eles também aprendem muito com isso, né? Acho que a dedicação, a vontade e o desenvolvimento de autonomia. Quando a gente está numa sala de aula, a gente, em geral, né? E aí não dá para generalizar, porque existem aulas, mas a ideia principal, né, é o professor na frente que ensina as pessoas que não sabem. E eu que não sei vou ficar aqui ouvindo por horas. Na faculdade piora, né? 4 horas. E o cara sabe, ele sabe. E o que eu tenho que fazer como estudante vou ficar te olhando aqui por esse tempo, passivamente, e agora eu sei. E é muito louco, né? Porque
o educador que está ensinando, ele aprendeu uma coisa de alguém que falou, e aí eu estou aprendendo a cópia daquilo e fazer, né? Fazer do jeito que inclusive às vezes é muito como se fosse um papagaio repetindo mesmo, né? O professor fala na aula A, na prova ele pergunta o que é aquela letra que eu perguntei, né? Resumindo a história toda, e aí você tem que responder A. Qual é a reflexão disso? Né? O quanto é aprender nesse sentido? E quando a criança tem um projeto, aquilo faz sentido para ela. Porque ela tem um sonho, ela tem uma necessidade, ela quer resolver aquilo. Então o fato dela, a priori, já estar afim de resolver um problema, de realizar uma coisa, isso já muda muito a relação do algo que virá de cima e que às vezes eu nem sei por que eu estou fazendo, mas ela entende o processo como um todo. E o outro ponto é que ela se torna um sujeito crítico, um sujeito que mexe no mundo, que tenta mudar e que não é só um ser humano que fica lá esperando as coisas virem. Agora eu estou bem curiosa para saber sobre você. Eu proponho uma atividade para você aumentar ainda mais o seu repertório e o da nossa comunidade de educadores sobre aprendizagem baseada em projetos. E para isso convido você a compartilhar um relato em que tenha experimentado essa prática, de preferência no papel de educador. Só no caso de você nunca ter aplicado projetos com seus estudantes, então relate uma experiência que você vivenciou como aprendiz ou observador. Então é assim, explica pra gente como foi a sua experiência com projetos e não esqueça de mencionar 1. O que mais te chamou a atenção. 2. O que funcionou bem. E 3. O que poderia melhorar. Tudo bem por enquanto se não abordar temáticas da mobilidade. O importante agora é estimular a comunidade a se conhecer melhor e enxergar iniciativas de sucesso que muitas vezes estão ao nosso redor e a gente não vê. Mas claro que se abordar mobilidade, vai ser melhor ainda, né? A gente vai adorar caso você possa enriquecer o seu relato com registros da experiência em fotos, vídeos ou outros documentos gerados no projeto, no caso de você ter esses materiais guardados. Depois que terminar seu relato e enviar para a gente, vale também dar uma olhada no que os seus colegas de curso já relataram. Pode ser uma boa oportunidade para se inspirar. E também para prestigiá-los, deixando um comentário, uma reação, talvez uma pergunta. É legal quando alguém comenta o que você postou, não é mesmo? Tenho certeza que eles vão adorar interagir com você e, quem sabe, fazer novas conexões e amizades. E aí, já pensou em qual experiência vai relatar? Vamos lá!